Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vivo, venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que o Papai nos deu, mais um dia que Ele nos confiou, mais um dia que a misericórdia dEle se renovou e que a graça dEle nos alcançou. Graças a Deus, porque não é por mérito, não é por merecimento, é pela graça. Se fosse por mérito, nenhum de nós iríamos alcançar, nunca. Uma dívida impagável de pecado, mas o Senhor nos perdoa. Pela graça sois salvos. Amém? Sejam bem-vindas, irmã Roselaine, irmã Ivanete, Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais um dia para meditar nas Escrituras. Temos muita coisa para colocar em dia, né? Então hoje nós vamos começar com 4 capítulos de Mateus. Nós vamos do Mateus 17 até o Mateus 20. E eu espero que edifique a vida de vocês. Amém, irmão Marquinhos? Deus abençoe, seja bem-vindo. O bendito fruto entre as mulheres. Marquinhos, Jesus te abençoe, meu irmão. Vanilda, querida sogra, seja bem-vinda também. Deus abençoe, gente. Deus abençoe a semana de vocês. Que todos vocês sejam enriquecidos com a palavra de Deus. De onde vem a fonte de todos os tesouros em Cristo Jesus. Que nessa semana, ao ler a Bíblia, Deus dê graça para vocês, assim como Ele tem me ajudado. Hoje mesmo eu estava meditando em algumas coisas e com conflitos internos, e aí quando eu fui ler e estudar a Bíblia, assim, eu veio trazer entendimento que antes eu não tinha, e Ele vem nos curando, na medida que nós vamos aprofundando no conhecimento de Deus, Ele vai nos curando, nos ensinando, nos revelando. Esse é o meu pedido, que Deus revele a vocês cada dia mais, amém? A vontade dEle. Então vamos lá fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo é por Ti, tudo é para Ti, Tu é a glória. A live é Tu, Jesus. O Senhor pode conduzir da Tua maneira, Espírito Santo, não é por força nem por poder, mas é por Teu meio, por instrumento do Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra que nós clamamos, Senhor. Que o Senhor faça uma obra sobrenatural nos nossos dias, trazendo avivamento, abibliamento, nos ensinando aquilo que antes nós não compreendíamos, nos ajudando a aplicar, Senhor. Quebrando na nossa mente todo sofisma, todo engano, todo espírito, Senhor, que distorce a Tua palavra, Pai, e nos levando ao conhecimento pleno da Tua vontade para a nossa vida. Ensina-nos, ajuda-nos, Senhor, no nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Chiquinha também entrou, seja bem-vinda, Chiquinha. Então hoje vamos meditar do 17 ao 20, vamos começar com o 17, já que é 4 capítulos, gente. Semana passada eu fiz lives enormes com 3 capítulos. Então eu preciso enxugar. Não queria não, mas eu tenho que enxugar. Tem que ser mais enxuto, né? Quem dera se pudéssemos fazer lives de capítulos. Tem até um canal no YouTube que o moço traz explicação capítulo por capítulo do mesmo estilo da live. E é bem legal. Eu sempre esqueço. Deixa eu colocar aqui só para achar o nome, se caso vocês sentirem no coração. Deixa eu ver o nome do canal dele. Ai, gente, eu vou ter que mandar lá no grupo. Achei que ia estar facinho aqui na internet, que no meu celular foi a primeira coisa que apareceu. Mas depois eu mando lá no grupo, tá bom? Então, quem dera se nós pudéssemos falar 1 hora por cada capítulo, não é possível. Hoje nós já temos 4, amanhã eu vou falar de 4, depois de amanhã 4 também, mas aí depois vai ter que ser 5 e 5, pra gente poder conseguir pagar o final de semana. Amém? Mas o Senhor vai nos dar graça. Você se aprofunde ainda mais, tá? Eu vou falar de maneira mais superficial, mas você tem possibilidade de se aprofundar no estudo de cada capítulo. Você pegou um versículo, você quer aprofundar nesse versículo? Ore sobre todas as coisas, que é o Espírito que revele, mas procura também, coloca na internet, coloca em sites confiáveis, e isso já vai trazer um esclarecimento, é claro, sempre com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá, o capítulo 17 é um capítulo muito lindo, que começa com a transfiguração de Jesus. Jesus chama os seus discípulos, né, que é interessante porque a gente vai ver que Jesus tinha os mais próximos. Pedro, Tiago e João eram discípulos que se tornaram mais próximos de Jesus, sendo que João era o mais íntimo, né? A gente vai ver coisas que só João pôde fazer, só João, pelo seu amor, presenciou. Assim também Pedro, Tiago e João, esse trio, teve coisas que só eles presenciaram. Então, provavelmente pelo propósito que Deus tinha na vida desses 3, né? João, que seria esse grande evangelista, esse que não abandonaria Jesus, né? Estaria com Jesus durante toda a obra da cruz ali,
A gente vê João ali, né? Pedro, que seria o líder, né? Tiago, que foi o primeiro mártir também, o grande líder da igreja. Então a gente vai ver que esses três, eles eram... Eu tô confundindo, gente. O Tiagão que morreu e era o líder da igreja também, né? Depois eu vou chamar meu marido aqui só pra mim, porque tinha 2 Tiagos, só pra eu confirmar que o primeiro mártir era líder também. Então a gente vai ver que esses três, eles participaram por coisas, eles eram mais próximos de Jesus, né? E nessa proximidade de Jesus tiveram coisas que eles viveram que só eles viveram, como por exemplo, ver a ressurreição da filha de Jairo e o Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, o que que acontece? Eles sobem um monte. E quando eles vão até esse monte, a aparência de Jesus é transformada, de modo que o rosto dele brilhava tanto que parecia o sol, e as roupas dele estavam tão brancas que pareciam a luz. E de repente, Pedro, Tiago e João começam a ver ali Moisés e Elias conversando com Jesus. Pesquisando sobre isso, eu achei interessante um texto que falava assim que Moisés representa a lei, né, a Torá, e Elias representa os profetas. Então, que aquela visão que eles estavam tendo ali era a representação de que Cristo, que já estava encaminhando ali para sua morte, né, já estamos aqui onde Cristo já está indo já para Jerusalém, né, no seu caminho para Jerusalém, para padecer na mão dos grandes sacerdotes e na mão dos gentios, no caso dos romanos. Mas então antes Jesus está provando que ele é o Filho de Deus e que ele é o cumprimento da lei, representado por Moisés, e dos profetas, representado por Elias. Amém? E aí Pedro, Tiago e João não sabem lidar com aquilo ali, né? Jesus e a Bíblia. Deixa eu colocar, eu acho que é isso mesmo, irmão Marquinhos. Jesus e a Bíblia. É isso mesmo. É esse mesmo que eu tava vendo também. Gente, esse canal é maravilhoso. É um irmão, assim, pelos vídeos que eu já vi, realmente muito centrado na palavra, com as mesmas convicções que nós. Jesus e a Bíblia. Ele posta... ele tem explicação de todos os capítulos da Bíblia. Então, por mais que a live tenha que ser mais enxuta, se você quer se aprofundar, corra atrás desse ensino, Jesus e a Bíblia, e depois vou mandar lá no grupo também, tá bom? Se eu esquecer, vocês me lembram, viu, Marquinhos? Muito bom. Então, Moisés e Elias vão simbolizar a lei e os profetas que vão se cumprir em Jesus. Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento, que é a lei, os 5 primeiros capítulos, né, a Torá dos judeus, e Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a Torá dos judeus, e os profetas que também apontam para Jesus, o Messias. Jesus é o cumprimento de tudo isso. Os homens ali, né, Pedro, Tiago e João, não sabem lidar com isso. Pedro até fala que pensou em fazer tendas para eles. Oh meu Deus, quantas vezes a nossa perspectiva é tão física, né? Mas nessa hora eles vão ouvir a voz do Pai que vai dizer novamente: "Veja meu filho amado em quem me comprazo", ou que me dá tanta alegria. Os discípulos não conseguem resistir a tudo aquilo, porque era algo muito espiritual, né? Muitas vezes quando nós temos uma revelação de algo que é sobrenatural, nós não conseguimos resistir na nossa carne limitada. Eles caem ali, né, com o rosto em terra. Vem Jesus e toca eles, né, fortalece eles ali, mas quando eles abrem os olhos, tudo voltou a ser natural. Jesus estava natural novamente, né, como homem, e eles não estavam mais vendo aquelas visões. Então eles vão perguntar para Jesus: Jesus, por que os profetas dizem que Elias tem que vir antes do Cristo? Porque os mestres da lei, na verdade, afirmam que é necessário que Elias venha antes. E aí Jesus vai falar: de fato, Elias veio antes, e ele foi rejeitado, assim também como eu serei. Ele estava se referindo a João Batista, né? Então o cumprimento dessa profecia, que Elias viria antes, preparando o caminho, se deu em João Batista. Ele de fato preparou o caminho, mas ele foi morto. Assim também o Filho do Homem deveria sofrer. Aí quando eles estão descendo do monte, conversando, quando eles chegam lá, ao pé do monte, tinha uma grande multidão esperando eles. Vem um homem, então, um pai, se ajoelha, e ele vai clamar a Jesus: tenha misericórdia do meu filho, porque ele tem convulsões, ele sofre demais, ele cai no fogo, ele cai na água. Eu trouxe para os seus discípulos, mas seus discípulos não conseguiram resolver o problema. Jesus fica indignado. Jesus fala assim: amor,
Depois, quando você puder, você me dá uma mãozinha aqui. E Jesus vai falar assim: sua geração incrédula e corrompida, até quando eu tenho que estar com vocês? Até quando eu tenho que suportar vocês? Já pensou Jesus falar isso? Até quando eu tenho que suportar vocês? Gente, pelo amor de Deus, por que vocês não resolveram o problema do menino? Vocês são incrédulos. Vocês não viram ainda o que é que são capazes de fazer. Lembra que Jesus já tinha enviado os discípulos? Eles já tinham expulsado demônios, eles já tinham vivido muitas coisas, mas a fé deles aqui falhou. O Tiago que estava lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, é o mesmo Tiago que era o líder da igreja de Jerusalém ou não? Esse era o Tiagão que morreu? Esse é o Tiago que morreu. Ah, tá. É o outro Tiago que foi... né, por Herodes, e o outro Tiago, meio irmão de Jesus. Ah, ele nem era discípulo, não? Não. Tiago, meu irmão de Jesus, era líder em Jerusalém e escreveu a carta. Isso. Né? Obrigada. Provavelmente. Provavelmente. Porque não tem nenhuma confirmação. Tem nenhum documento, mas provavelmente foi. Obrigada, viu? Perdão, gente, eu me confundi. É isso mesmo. O Tiago que tá aqui, ele foi o primeiro mártir, tá? Que é o que nós chamamos de Tiagão, né? Por causa do The Chosen, né? Acaba que a gente pegou essa influência. Mas o Tiago, que se tornou o grande líder, né, da igreja, né, lá de Jerusalém, que a gente vai ver que fez o concílio ali, lá em Atos, era o meio-irmão de Jesus, tá? Então me perdoem aí porque eu fiz essa confusão. Mas então, de fato, esses três homens, e aí é o que eu sempre falo, assim, Jesus tem uma grande multidão que acompanha, mas tem aqueles que são seus 12 discípulos, e tem os três que são ainda mais chegados, e tem o João, que é aquele que descansava no peito de Jesus ali, né, que pôde ouvir as batidas do coração de Jesus, mostrando que existem níveis de intimidade que nós podemos chegar. Nós podemos ser aqueles que estão no meio da multidão, que está esperando só o pão, que está esperando só ver o milagre, mas que não tem compromisso com Jesus. Podemos ser aqueles que têm compromisso com Jesus e que faz parte dos 12. Foram chamados, comissionados, estão sendo preparados, mas ainda tem um lugar mais profundo, que é dos 3, Pedro, Tiago e João, que tem intimidade, que participam de coisas que os outros não participam, mas ainda tem um nível ainda mais profundo, como o de João, o discípulo chamado de amado, o discípulo a quem Jesus tanto amava, né? Ele se denomina assim. Então que nós possamos sempre buscar um lugar de intimidade maior, amém? Soraya, seja bem-vinda, Sossô, Deus abençoa, que Deus abençoe a sua semana. Estamos então meditando em Mateus capítulo 17. Jesus fica indignado porque os discípulos não conseguem curar, né, o filho daquele homem que estava ali ao pé do monte, né, que estava endemoniado. E Jesus então chama o menino e fala: traz ele aqui, né, como se dissesse: eu vou resolver o problema. Ele vai então repreender o demônio que estava atormentando aquela criança. O demônio sai do menino, o menino vai ser curado então a partir daquele momento. Mais tarde os discípulos perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E aí Jesus vai responder: porque a sua fé é pequena. Sua fé é pequena. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer para aquele monte: sai daí e move para cá, e ele moveria. Mas a sua fé ainda é pequena. Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Inclusive esse trecho, oração e jejum, essa espécie não sai com oração, a não ser com oração e jejum, é um trecho que foi acrescentado depois, ele não é encontrado nos originais. Isso causa uma grande discussão. Fato é, gente, que muitas pessoas vão achar que a gente então precisa jejuar para ter poder sobre demônios. Não é isso. A gente precisa orar muito para a gente poder operar maravilhas. Não é isso também. O que eu entendo? Por que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio? Porque lhes faltou fé. As disciplinas espirituais, a leitura da Bíblia, a oração e o jejum, elas servem para aumentar a nossa comunhão e a nossa fé. Então, quanto mais envolvidos na presença de Deus através da oração, quanto mais nós quebramos a nossa carne para estar mais envolvido ainda em comunhão com Deus, desapegados das coisas dessa vida, imergidos na palavra, mais fé nós temos. E pelo que a gente está vendo que Jesus está falando aqui, foi a falta de fé que os impediu de expulsar aquele demônio. É só importante a gente ressaltar que tem que orar e jejuar, sim. Mas orar e jejuar pelo motivo certo, que é aumentar a nossa compreensão de quem Deus é, nosso amor por Ele, a nossa fé,
nossa comunhão. Amém? Então, nós jejuamos e oramos não para a gente ser super poderosos e vencer todo tipo de demônio, independente da casta. Nós oramos e jejuamos porque nós queremos aumentar a nossa fé. Algumas pessoas falam assim: eu jejuei para conquistar uma casa. Talvez o jejum de fato tenha te ajudado, porque você jejuando, você tenha tido mais fé, mais tempo de oração, de clamor, de leitura bíblica, se você jejuou da maneira certa, né? Que é isso, esse cachorro, gente. Mas não é que eu vou jejuar para conquistar coisas de Deus, amém? Eu vou jejuar para me apegar mais a Deus, para que Ele seja tudo o que eu queira. Essa é a motivação correta. Cacá, seja bem-vinda, amada. Deixa eu fechar essa janela aqui, que tem um cachorrinho ali que tá só Jesus. Amém? Então vamos continuar? Olha só, gente, se a gente tiver um pouco de fé, nada nos seria impossível. Que Jesus aumente a nossa fé. Inclusive em outros evangelhos, esse pai vai falar com Jesus: aumenta a minha fé. E essa é a minha oração. Muitas vezes: Senhor, aumenta a minha fé. Eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. Jesus então vai de novo falar que vai morrer para os discípulos no capítulo 17, versículo 22, o que causa para eles muita tristeza. O final do capítulo 17 é bem interessante, que as pessoas chegam para Pedro, e aí eles abordam Pedro, os cobradores de imposto abordam a Pedro e falam assim: o seu mestre não paga o imposto do templo, não? E é interessante porque Pedro logo responde: claro, paga sim, paga tudo. Mas citado Jesus, paga. Jesus fica devendo nada não. Só que ele fica pensando naquilo, porque ele respondeu ele defendendo Jesus sem saber de fato a resposta. Porque até então, pelo que a gente entende, Jesus não tinha pagado. Então, quando ele entra em casa, antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus já chega falando: Pedro, fala aqui comigo. Os reis cobram o imposto dos filhos ou eles cobram o imposto dos povos que foram conquistados, dos escravos? De quem que os reis cobram impostos? E aí eles vão responder. Ele vai responder: Pedro, os reis cobram impostos apenas dos escravos, daqueles que foram dos povos conquistados. E aí Jesus fala assim: pois é, né? Eu não precisava pagar. Pois bem, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se escandalizem, nós vamos pagar. Olha só, eu não precisava pagar isso, Pedro, mas eu quero mostrar para vocês uma atitude de humildade. Eu quero mostrar para vocês uma atitude de submissão. Eu não precisava pagar esse imposto, Pedro. John, eu não precisava pagar esse imposto para você, para o templo, Pedro. Mas vamos fazer o que é certo? Vamos fazer aqui com humildade? Porque eu sou o rei dos reis. Não precisava pagar imposto para Roma. Mas vamos agir com humildade aqui? E aí, pela humildade, eu vou enviar também a provisão. Pedro, você vai lá no mar e você vai jogar o anzol. E o primeiro peixe que você pegar, você vai abrir ele e vai encontrar dentro dele uma moeda de prata. Essa moeda vai ser suficiente para pagar tanto o meu imposto quanto o seu. Então, o que a gente entende? Jesus não precisava pagar, mas ele está demonstrando humildade e submissão. E ele está dizendo: quando algo for necessário, você estiver pedindo por humildade, eu vou enviar também uma provisão sobrenatural. Porque cá entre nós, gente, olha como que é sobrenatural. Um dia, uma moeda caiu no oceano. Um peixe foi lá e engoliu aquela moeda. E uma moeda de prata, ela é muito bem cuidada. Ela não é uma moeda que ela é perdida, que as pessoas jogam por um desejo. Ela é uma moeda valiosa. Mas um dia aconteceu que caiu lá, né? Falei oceano, mas naquele mar ali da Galileia. Veio um peixe, engoliu tudo isso na soberania de Deus. Jesus vai mandar Pedro pescar, porque o primeiro peixe que ele pegasse seria aquele que um dia comeu aquela moeda que caiu no tempo específico. E nessa rede de provisões sobrenaturais, iria chegar na mão de Pedro o primeiro peixe que ele pegasse, o necessário para pagar a moeda dele, né, o imposto dele, o imposto de Jesus. Lembrando que Pedro abriu mão do negócio dele para ser pescador de almas. Então, uma pessoa que está vivendo disso, uma pessoa que está vivendo o ministério, uma pessoa que está agindo com humildade diante de Deus, ela vai receber provisões sobrenaturais.
Eu tenho presenciado isso na minha vida, eu tenho tantos testemunhos de coisas que Deus tem nos suprido as nossas necessidades desde que escolhemos e que abrimos mão de tantas coisas para poder servi-lo. Vale a pena servir a Jesus, porque quando Ele quer, gente, quando Ele quer fazer chegar até você, Ele usa de meios inacreditáveis. Amém? Capítulo 18, então eles chegam para Jesus, os discípulos, e perguntam para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Sempre, né, existe dentro do coração do homem essa coisa de querer ser mais importante. Sempre é uma coisa que nós temos que sempre lutar. Porque sempre tem um lugarzinho a mais, um título a mais, um diploma a mais, um cargo melhor, um salário melhor. E muitas das vezes a gente está sempre com essa perspectiva de melhor aquele que tem mais poder, que tem mais título, que tem mais diploma, que tem mais autoridade, que tem mais dinheiro. Só que Jesus vai falar, no reino dos céus, gente, não é assim. Não é assim, o reino dos céus é muito diferente. Aí ele pega uma criança pequena, coloca no meio deles e vai falar assim, olha, eu digo a verdade para vocês. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Porque quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. O que Jesus está dizendo? No reino dos céus não é o poder que define a grandeza. Não é quem é mais rico que define a grandeza, mas quem é mais humilde. A pessoa que se torna como uma criança, gente, é totalmente dependente, tem pureza de coração e é humilde. Porque a gente vai crescendo e vai conseguindo fazer as coisas sozinho, sem necessidade de um pai para comprar coisa, para alimentar, sem necessidade de um professor para ensinar. A gente vai crescendo e vai se tornando independente. Jesus falou assim, no meu reino, os maiores não são aqueles que têm mais poder e autoridade. Muito pelo contrário. No meu reino, os maiores são os que se fazem menores, os que se humilham. Então o reino de Deus, para a gente ser grande no reino de Deus, a gente tem que se humilhar como uma criança. Se tem uma coisa, eu estava lendo hoje e sempre vem, conforme a gente vai lendo as escrituras, novas nuances, né? Novas perspectivas. E é interessante porque, inclusive, no capítulo 19, Jesus vai abençoar as crianças, só que os discípulos vão tirando as crianças. Eu me lembro quando Jesus está prestes ali a morrer, e aí os gregos querem falar com Jesus. Eu estou tentando me lembrar quem que é que ia falar isso, se era Filipe que foi levar para eles. Nós vamos ler nos evangelhos, eu vou lembrar. Mas olha que interessante, os gregos queriam falar com Jesus, os gregos eram conhecidos pelo seu conhecimento, né? Nós conhecemos Platão, Aristóteles. Então, quando os gregos vão falar com Jesus, os discípulos vão apresentar para Jesus, mas Jesus vai falar assim, olha, no meu não está saindo áudio. Gente, misericórdia. Me conta aí se vocês estão me ouvindo. Voltou, gente? Me conta. Picou aqui, deve ser minha internet, né? Me conta se vocês estão me ouvindo, sim ou não? Estão me ouvindo? Para eu poder continuar? Senão eu vou mudar de internet, né? Ah, a Soraya tá ouvindo, glória a Deus. Vanilda tá ouvindo. Ai, que bom, agora voltou então, né? Graças a Deus. Então, gente, o que eu fiquei pensando sobre o maior no reino dos céus, né? No capítulo 19 a gente vai ver que os discípulos... Aí, por que eu tô dizendo tudo isso? Os gregos, agora que eu lembrei, os gregos eram pessoas importantes, mas Jesus nem vai conversar com eles. Nessa hora que Jesus vai falar assim, olha, a semente, se ela não morrer, ela não germina. Ou seja, o momento que seria o crucial para o ministério de Jesus bombar, ele vai renunciar, porque ele precisa morrer para que de fato ele germine. Mas quando pessoas insignificantes, vamos falar entre aspas, para os discípulos, como as crianças, porque a criança, gente, o que a criança pode trazer? Criança não traz recurso, criança não tem autoridade, criança não tem poder. Então, quando as crianças vão sendo tragas para perto de Jesus, os discípulos vão falando, não, pode ir para lá, que Jesus não tem tempo para isso, não. Se fosse os gregos, ele poderia, né? Mas as crianças não. Então, Jesus vai explicar, gente, o reino do céu não é assim. Não é assim. As pessoas que vocês menos consideram são as que são mais consideradas. Inclusive, eu amo quando no versículo 10, Jesus fala assim, olha...
Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, porque eu lhes digo que nos céus os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai Celestial. Eu amo esse trecho porque às vezes quando a gente vê crianças, né? Sabe quando você vê assim uma quase morte de uma criança? Um quase atropelamento? Se essa criança cai desse telhado, se essa criança faz isso, a criança caiu em cima do vidro, sabe assim, aqueles... Porque a criança, ela não tem muitas das vezes essa percepção de perigo, né? E aí a gente fala, nossa, foi quase, né? Olha o que Jesus fala, eu me lembro disso. Jesus fala que os anjos dessas crianças estão sempre na presença do Pai. Isso é tão lindo. Sabe porque muitas coisas não acontecem com as crianças? Porque elas têm anjos. Ou um anjo que vai sempre na presença de Deus clamar pela vida dela. O Jesus falou, os anjos deles, de quem? Dos pequeninos, estão sempre na presença do meu Pai Celestial. Eu vejo isso para a criança, mas vejo também para os pequeninos. Quando essa palavra é usada pequeninos, não é só crianças, mas aqueles que são considerados pequenos. Aqueles homens e mulheres que são considerados desprezados pela sociedade. Aqueles que não têm fama, riqueza, poder, mas que Deus os considera. Jesus vai falar sobre o pecado, vai falar assim, olha, que ninguém leva esse pequenino a pecar. Inclusive nesse trecho vai falar assim, olha, elimine o pecado, se a tua mão direita te faz pecar, corta, que é melhor ir sem as mãos pro céu do que ir com o corpo inteiro pro inferno. Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora, é melhor entrar na vida eterna com um dos olhos apenas do que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. O que Jesus está falando? Elimine o que te leva a pecar. Tem uma amizade que te influencia a pecar, elimine o mais rápido possível. Tem algo que te influencia. Tem uma página do Instagram que te influencia. Deixa de seguir. Sabe? Jesus está falando assim, olha, tudo que te leva a pecar, porque o pecado é mortal. Ele te leva para o inferno de fogo, o lago de fogo, está falando aqui, o inferno. Então é melhor você ir para a eternidade faltando pedaços, ou seja, tendo renunciado a coisas, do que você ir para o inferno inteiro. Então nós precisamos verdadeiramente nos policiar. Aquilo que nos leva a pecar. Eu falei com meus filhos ontem, contei para eles a história do paralítico que é descido em uma cama por 4 amigos. E eu falei, filhos, não se esqueçam, seus amigos verdadeiros são aqueles que te levam para perto de Jesus, porque eles querem que você seja curado por ele. Todo amigo que te afasta de Deus não é amigo. Todo relacionamento, toda prática, sabe aquela coisa, eu fiz isso a minha vida inteira, eu saio para jogar futebol com meus amigos, tá bom, eu faço isso a minha vida inteira, só que sempre que eu vou tem um comentário que me lembra disso, tem um assunto assim, tem uma coisa que me leva a pecar, então talvez você vai ter que abrir mão de uma coisa que é lícita. Mas se isso te leva a pecar, abra mão. Mas é uma coisa que eu gosto tanto, é melhor você ir perdendo alguns pedaços e ir para a eternidade do que você ir inteiro para o inferno, né? Mais ou menos isso que Jesus está dizendo, e isso o Espírito Santo aplica da maneira correta para cada uma das nossas vidas, amém? Jesus começa a falar então que ele veio, o Filho do Homem, né? Jesus vem para salvar os que estão perdidos, e ele começa a falar da parábola da ovelha perdida, né? E se um pastor tiver 100 ovelhas, ele não vai deixar as 90 e uma se perder, ele não vai deixar as 99 nos montes e vai buscar a que se perdeu. E ele vai ficar tão feliz quando ele resgatar essa que se perdeu. Ele vai ficar mais feliz por resgatar a que se perdeu do que pelos 99 que não se perderam. O que Jesus está dizendo? Olha, esses pequeninos, meu Pai os ama, não os escandalize. Porque esses que foram considerados marginalizados, esses que são os necessitados, esses que ficam à margem da sociedade, o Filho do Homem veio salvar os perdidos, os pecadores. E ele se alegra quando um pecador se arrepende. Amém? O capítulo 18 de Mateus, versículo 15, é um capítulo muito lindo. E eu aprendi muito sobre ele ano passado, quando eu estava aprendendo sobre educação de filhos, que eu ainda tenho muito para aprender. Diga-se de passagem, preciso dizer aqui, hoje mesmo, meu Deus do céu, de manhã eu estava tão estressada com as crianças, junta um monte de coisa, segunda-feira é um dia muito corrido, e junta várias questões, e eu estava estressada. Quando foi agora na hora do almoço,
Tem uma mãe que eu sigo, que é a mãe do Luca, né? Andressa Tainá, e ela chorando porque o filho dela, que tem paralisia cerebral, vai ter que fazer uma traqueostomia porque houve um comprometimento dos pulmões. E eu falei, pai, quão miserável mulher que eu sou, que miserável mulher que eu sou, de reclamar da briga dos meus filhos, de reclamar da bagunça dos meus filhos, de não ter paciência, amor e mansidão com eles, quando tem mães que choram, porque ontem ela falou que o filho dela ficou o dia inteiro sedado, ela não escutou nem um gemidinho de choro, por causa da dor que ele estava sofrendo, por causa da dificuldade para respirar. Gente, oh meu Deus, miserável mulher que sou, que reclama de coisas que outras pessoas oram para ter, brinquedos espalhados pela casa. Miserável mulher que sou, que ao invés de agradecer pelas coisas que Deus tem, se fica ansiosa e preocupada por tantas outras coisas que são fúteis e frívolas. Mas que nós possamos, eu não sei como é que foi a cirurgia dele, ia ser 1 hora, orei, mas que nós possamos entender que Deus ama esses pequeninos. Deus ama os pequeninos. No reino de Deus tudo vai ser restaurado. E Jesus veio salvar os perdidos. E aí, gente, estava falando sobre criação de filho, porque Mateus 18 vai falar como corrigir um irmão. E eu li um livro que fala sobre educação de filhos, fala... Não vou falar de novo, deixa eu achar aqui. Não me faça gritar. Como é que é o livro, gente? Eu esqueci. Mas ele é tão bom, gente. Depois eu vou ter que achar ele, eu esqueci. Não me faça contar até 3. É isso. Não me faça contar até 3. É um livro que ensina sobre educação de filhos, né? A moda cristã, de maneira cristã e bíblica. E ela vai usar Mateus 18 sobre como nós devemos corrigir um irmão para como devemos corrigir um filho. Mas Jesus está falando aqui no contexto de irmão, então vamos entender aqui. Jesus vai falar assim, ó, se o seu irmão pecar contra você, Jesus não fala assim, vai sair falando mal dele para os outros, vai postar indireta do seu irmão nas redes sociais, não é isso. Vai contar do podre dele pro pastor, Se o teu irmão pecar contra você, fale você com ele no particular. Chame ele e chame a atenção para o erro. Então, uma pessoa pecou contra você, te fez algum mal. Você vai chamá-lo no particular e vai falar assim, olha, você me afetou com essa palavra, você me afetou com essa atitude, o que você fez foi pecado, você com amor. Se ele ouvir, recuperou seu irmão. Glória a Deus. Jesus está dizendo, ó, se ele ouvir, ele vai se arrepender, ele vai se desculpar e vai melhorar. Quando é assim, tá ótimo, né? Só que, se ele não ouvir, o que você vai fazer? Você vai conversar com ele de novo. Só que dessa vez, você vai chamar 2 ou 3, ou 2 outros, né? Leve consigo 1 ou 2, perdão. 1 ou 2, e vai falar com ele novamente. Olha, essa atitude sua, ela é pecado. O que você tá fazendo? Tá te fazendo mal pra igreja, tá fazendo mal pra família, tá fazendo mal pra mim, tá me afetando. Porque ele pecou contra você, né? Que começou falando. Então, continua conversando, ele não melhorou. Só que dessa vez com 1 ou 2 testemunhas. Se ainda assim ele não melhorar, vai apresentar o caso para a igreja. Olha, o nosso irmão foi advertido, ele continua fazendo o que é errado e tal. E aí Jesus falou, nesse caso, ele não mudando, vocês vão tratá-lo como gentio ou cobrador de impostos. E Jesus começa a falar como que a igreja tem poder. Que aquilo que a igreja ligar na terra, 2 ligar na terra, já vai ser ligado no céu. Olha o poder da oração. Aquilo que nós concordarmos na terra, vai ser feito lá no céu. Jesus vai dizer também, onde eu estiver 2 ou 3 reunidos, eu vou estar no meio deles. No meu nome, né? Reunidos em meu nome. Eu estarei no meio deles. Então a gente vai ver que Jesus quer que as pessoas sejam confrontadas. Que é uma coisa que falta muito hoje em dia. O confronto em amor. Hoje em dia, quando alguma pessoa faz uma coisa que a igreja considera errado, começa um burburinho, ninguém fala nada com ela, todo mundo fala mal dela, manda de indireta, que são coisas infantis. Se tem alguém que está fazendo uma coisa que é pecado, então você vai chamar essa pessoa no particular e vai orientar com amor.
ela ainda não melhorou, vamos chamar outras pessoas para orientar com amor. Só que a gente tem muita dificuldade de perdoar, né? E Jesus vai falar muito sobre o perdão, inclusive, que é a parábola que ele vai falar, a parábola do credor compassivo, né? O que acontece? Pedro chega para João e fala assim, Pedro chega para Jesus e fala, Senhor Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes, tá bom? 7 vezes, tá bom? E 7 vezes por dia, tá bom? A gente perdoa, irmão, 7 vezes é muita coisa. Fala a verdade, tem uma pessoa que te feriu uma vez no dia, mas você perdoou. Ela foi lá e te feriu uma segunda vez, você perdoou. Ela te feriu uma terceira vez. Pedro, gente, tá julgando pra cima. Quantas vezes nós devemos perdoar? 7. Julgando pra cima, gente. Jesus vai falar, não, vocês têm que perdoar 70 vezes 7 por dia. 490 vezes. O que Jesus está dizendo? Quantas vezes forem necessárias, você vai perdoar o seu irmão. E aí ele vai contar essa parábola, né, do credor compassivo. Ele conta essa parábola comparando o reino dos céus a um senhor ou a um rei que decidiu prestar contas de pessoas que estavam em dívida com ele. Tinha uma pessoa que estava em dívida com ele, um servo que devia 10.000 talentos. Deixa eu explicar para vocês quanto é isso. Um talento romano é equivalente a 6.000 denários. Um denário era uma moeda que o trabalhador ganhava por dia, né? Então, quando aquela mulher, por exemplo, chegou com um perfume de 300 denários, valendo 300 denários, aquele perfume que ela derramou aos pés de Jesus tinha um salário de 1 ano, 300 denários, né? Então, um talento simboliza 6.000 denários. Eu dividi 6.000 denários por ano e deu 14 anos e meio, ou 16 anos e meio. Deixa eu dividir e eu não escrevi aqui. Deixa eu dividir de novo. Olha aqui, ó. Vamos pegar 6.000 denários, que é um salário de um dia, 1 denário. Vamos dividir 6.000 por 365, contando que uma pessoa trabalhou todos os dias do ano, tá? Daria 16, perdão. Praticamente 16 anos e meio ininterruptos, tá? Sábado, domingo e feriados. Muitas pessoas vão dizer que o preço de um talento, esses 16 anos e meio ininterruptos de trabalho, seria uma vida de trabalho, né? O decorrer de uma vida de trabalho. Um talento, tá? Só que se a gente pegar essa quantidade que esse homem devia, dava 10.000 talentos. 10.000 talentos. Então vamos pegar aqui. 10.000 vezes 6.000 denários. Uma quantidade de 60 milhões de denários. Sabe quanto que é um denário? Hoje em dia, vamos colocar que é 50 reais o salário de um trabalhador. E isso já chega a 3 bilhões de dólares. Ou o que Jesus quis dizer quando ele falou que esse homem devia 10.000 talentos? Que o que ele devia era impagável, era uma quantia que ninguém conseguiria pagar. Aí, esse homem começa a chorar, né? E vai clamar por misericórdia para o rei. Por favor, me tenha misericórdia. Porque o rei falou, vamos pegar ele, a esposa dele, os filhos, os bens, vamos vender para quitar a dívida. Não ia chegar nem perto. Mas, se ele deve perder tudo que é dele, né? Então, o que ele diz? Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, eu vou pagar, tenha misericórdia. Só que o que esse rei faz? Ele é um rei muito compassivo, ele vai perdoar a dívida que era impagável. De 60, aqui nessa minha versão até fala 60 milhões de moedas, de 3 bilhões de dólares. O rei vai perdoar. Só que aquele homem, quando ele sai da presença do rei, ele encontra alguém que estava devendo ele, né? Quando esse servo saiu da presença do Senhor, foi encontrar outro servo que trabalhava com ele. Esse servo devia 100 denários. Denário é a quantia de um dia de trabalho. Então vamos jogar para os dias de hoje, quanto que daria 100 denários? Nós fizemos a conta de 3 bilhões de dólares, né?
Nem fiz em reais, né? 100 talentos, não, 100 talentos não, 100 denários, né? Vamos colocar que é 50 reais o dia, aquele homem devia 5 mil reais para ele. Então ele tinha uma dívida de 3 bilhões de dólares, mas aquele homem que devia ele 5 mil reais. É infinitamente menor, não é verdade? Só que ele vai falar com aquele homem que vai lançar ele na prisão, porque ele deve ele, até ele pagar tudo. Aquele homem vai clamar como ele clamou: tem misericórdia de mim, me perdoa. Só que ele não perdoa como ele foi perdoado. E aí Jesus vai dizer assim: olha, servo mau, né? Eu perdoei sua imensa dívida, né? O rei vai falar: eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro? Como eu tive misericórdia de você? Então aquele rei vai pegar aquele homem e vai mandar para a prisão. Ele vai ser torturado até que pagasse toda a dívida. Ou seja, ele ia ficar o resto da vida sendo torturado. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração aos seus irmãos. Ai, gente, é doloroso, eu sei. Em outras versões fala do íntimo. Não é um perdão. Tá bom, te perdoo, eu vou te tolerar a partir de agora, porque a Bíblia manda. Não. É um perdão genuíno. Sabe o que eu acho interessante? Uma pessoa que não consegue perdoar, quando nós não conseguimos perdoar, vamos colocar no meio, é porque nós não entendemos a graça. Quando a gente entende que o Pai nos perdoou de uma dívida impagável, que é o pecado que nos afasta dele, e que a gente nunca por mérito poderia nos aproximar de Deus, só pelo sangue de Jesus, que não foi conquistado por mérito, não porque eu merecia, não porque eu fui boa, não, foi por graça. Quando a gente não entende a graça de Deus sobre nós, que a gente segura pessoas. Quando a gente entende que o Senhor nos perdoou de coisas muito maiores, nós somos capazes também de perdoar as coisas tão menores que as pessoas fazem conosco. Amém? Uma pessoa que eu me lembro aqui, a esposa do Charlie Kirk, que foi assassinado nos Estados Unidos, né, por um atirador, e ela vai perdoar aquele atirador. Meu Deus! Será que nós seríamos capazes de perdoar uma pessoa que matou nosso próprio filho, matou nosso marido amado? Será que nós seríamos capazes de perdoar um abusador? Será que somos capazes de perdoar os nossos pais pelos erros deles? Será que somos capazes de perdoar aquele irmão, aquele pastor? Quantas pessoas são tão feridas com a igreja e abandonam Jesus pelo erro humano? Jesus não falha. E se ele nos perdoou de uma muito maior dívida, nós também temos que perdoar. Amém? Capítulo 19, os fariseus vão querer pegar ele ali, né? Apanhar Jesus numa armadilha, falando sobre o divórcio. Jesus vai falar, né? Vai voltar lá para a criação. Eu já falei sobre isso aqui, né? Nós falamos sobre o divórcio antes. Falando que o propósito original de Deus é que o casamento fosse um compromisso duradouro, né? Que um homem deixasse seu pai e sua mãe, uma mulher deixasse seu pai e sua mãe, e os dois se unissem numa união estável, e não numa união estável no sentido do amasiado, mas no sentido de um compromisso vitalício. Tanto que Jesus fala assim: olha, o homem não pode divorciar de sua mulher a não ser por imoralidade. Os discípulos falam assim: desse jeito é difícil casar. Olha só, os discípulos falam: desse jeito, Jesus, é melhor não casar. E aí Jesus vai falar sobre o eunuco, que é aquele que escolheu não casar. Ele vai dizer que tem eunucos que nasceram eunucos por questões hormonais, físicas, enfim, que pode acontecer, né, de uma pessoa já nascer, como é que seria a palavra? Eu tô com indisposta na cabeça, mas por qualquer questão, essa pessoa não ter ali a possibilidade, né, do casamento. Tem aquelas pessoas que se fazem eunucos, que são feitas eunucos, como por exemplo as pessoas que iam trabalhar nas cortes, né, reais, elas eram castradas para o trabalho, e tem aquelas que a si mesmas se faziam eunucos por causa do reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Eu espero duas coisas: ou que você tenha um compromisso fiel com a sua esposa, ou que você se abstenha e seja totalmente dedicado ao reino. O que Jesus não quer? Que uma pessoa não tenha compromisso nem com Deus, nem com a esposa, e que ache que mudar de relacionamento é igual trocar de roupa, qualquer coisa que me incomodou. A gente abre mão desse compromisso e procura um ainda melhor. Não é isso que Jesus quer.
O propósito original da criação é tenha compromisso com uma mulher, tenha compromisso com aquele homem, com seu marido. Honre ele, né? Ao homem cabe amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, mesmo ela sendo imperfeita, não se esqueçam. E a mulher, inclusive eu pulei uma parte aqui. Ao homem cabe amar a esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E à mulher cabe respeitar o marido. A mulher deve ser submissa, deve ser respeitosa, né? A mulher precisa se sentir amada. Isso é uma coisa de mulher, a gente precisa se sentir amada. E o marido precisa se sentir respeitado. Então cabe à mulher o respeito e cabe ao marido o amor. Amém? Jesus então vai abençoar as crianças. Como eu disse, os discípulos estavam ali tirando as crianças de perto de Jesus. Jesus fica indignado e vai falar: pode vir, pode deixar as crianças vir, porque só vai entrar no reino dos céus quem for como elas. E ele vai impor a mão sobre a cabeça delas e as abençoar. E então vem o homem rico que vai chegar para Jesus e vai falar: como que eu vou ser bom, né? O que eu faço para obter a vida eterna? O que é de bom que eu vou fazer para obter a vida eterna? E aí Jesus fala, né, que ele deve seguir os mandamentos. E aí ele fala: já sigo todos. Não adulterar, não matar, não roubar, não falar falso testemunho, honrar meu pai e minha mãe, faço todos. E Jesus fala assim. Então Jesus fala assim: se você quer ser perfeito, então, se você quer ir além, então você vai vender tudo o que você tem e vai me seguir. Porque aí você vai ser rico no reino dos céus, você vai ter um tesouro lá. E aí ele foi embora triste, porque ele já seguiu os mandamentos, mas o coração dele ainda tinha um lugar muito importante ali naquele coração para as riquezas. Ele era rico, ele abriu mão de tudo que ele possuía, todos os campos, todos os rebanhos, né? Não sei o que ele possuía, mas pensa que toda a herança que ele adquiriu, tudo que ele administrou tão bem, porque ele parece uma pessoa muito correta, né? Poxa, eu sigo os mandamentos, eu faço tudo certinho. Só que não é só sobre fazer tudo certinho. Deus quer um coração que seja totalmente dele. Nós falamos como a semente que caiu entre os espinhos era aquela que era seduzida pelas riquezas, né? A sedução pelas riquezas e a preocupação com as coisas dessa vida abafou a semente, a ponto que ela não pôde germinar e produzir. Mas, então aquele homem, ele estava no caminho certo, mas Jesus falou: você quer ser perfeito então? Você quer ir em um nível maior? Tenha no seu coração amor às riquezas. E você precisa abrir mão desse amor para que seu coração seja totalmente de Deus. Só que ele acabou não conseguindo. Então Jesus vai falar que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus, mas não quer dizer, gente, que o rico, uma pessoa que tem bens, então está fadado ao inferno. Não, o problema não é ter riquezas, o problema é quando as riquezas têm o seu coração. E aí Jesus vai falar assim, os discípulos vão falar assim: mas é difícil demais então ir para o reino dos céus. Aí Jesus fala assim: olha, é difícil demais ser salvo, né? E aí Jesus vai responder assim: olha, para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Amém? Então a nossa salvação não vem das nossas obras. A nossa salvação vem pela graça. Para nós é impossível ser salvo, mas tudo é possível para Deus. E aí Jesus vai falar sobre... Pedro vai falar: qual que é a nossa recompensa? Porque esse camarada aí não abriu mão das riquezas dele, mas a gente abriu, Jesus. Eu abro mão do meu barco, eu abro mão da minha profissão, eu abri mão de muita coisa para te seguir. E aí Jesus vai falar para Pedro, né, que a recompensa que eles teriam é que os 12 discípulos se assentariam em 12 tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. Ou seja, que eles teriam autoridade e recompensa. E ele continua: olha, e todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais. E Deus não fica devendo nada para ninguém. E herdarão a vida eterna, que é o melhor, né? Aí ele vai começar a falar, contudo, que os primeiros vão ser os últimos e os últimos os primeiros, quando a gente começa o capítulo 20, que é o último de hoje. O capítulo 20 que vai trazer a parábola da vinha. Eu ainda estou um pouquinho rouca, então tenham paciência comigo. A parábola da vinha é uma parábola que eu mesmo não entendia muito bem. Mas eu creio que o Espírito Santo vai nos levar a uma compreensão. Porque a gente tem um certo senso de justiça. Mas meditando um pouquinho sobre ela, eu creio que Deus vai nos trazer, né,
uma elucidação, é assim que fala, gente. Todo mundo me cobra, porque sou professora de português, de falar certo, mas eu erro também. Elucidação, tá certo? Elucidação tá certo, graças a Deus. Então, do Espírito Santo vai nos trazer a luz, amém? Como que é a parábola da vinha? A Bíblia diz, Jesus vai falar, vai comparar o reino dos céus com o dono de uma propriedade, um senhor. Ele sai cedo de manhã para contratar trabalhadores. Naquela época, muitos não eram trabalhadores assalariados mensais, né? Tinha o denário, que era esse salário diário. As pessoas precisavam daquele denário para ter o que comer naquele dia, né? Muitos dos trabalhadores, inclusive tem regras em Deuteronômio e Levítico que falam assim, olha, pague o trabalhador o salário dele naquele dia, para que você não seja culpado diante de Deus, né? Porque ele precisa daquele dinheiro, não fica devendo ninguém. Você que é senhor, não fica devendo ninguém o seu salário. Então as pessoas recebiam por dia. E esses trabalhadores de vinhas, eles eram contratados, e as pessoas iam para a praça da cidade, aqueles que estavam disponíveis logo cedo, para ir ser, então, né, enviados para um trabalho. Quando é 6 horas da manhã, eu vou trazer já a versão mais atualizada. 6 horas da manhã, o senhor daquela vinha, o dono da vinha, encontra alguns trabalhadores e fala com eles assim, ó, eu vou pagar para vocês um denário, né? Aqui tá falando uma moeda de prata, deixa eu só achar aqui. Uma moeda de prata, tá nessa versão. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço. E eles aceitaram. Então nós vamos. E eles começaram às 6 da manhã. Quando foi 9 horas da manhã, o dono da vinha vai de novo na praça. Ele vê que tem pessoas lá disponíveis que ainda não arrumaram emprego. E elas precisam, gente, porque naquela época as pessoas não tinham geladeira. Elas não tinham reserva. Então muitas pessoas precisavam daquele dinheiro para ter o que comer no dia. Aquele dono da vinha, muito compassivo, sai de novo e às 9 horas da manhã chama aqueles trabalhadores e fala, trabalha para mim que eu vou te dar o justo. Vamos sim? E então ele volta e ele faz isso de novo. 12:00, 3 da tarde e 5 da tarde. Lembrando que eles trabalhavam até às 6, que era onde estava ali perto do pôr do sol. Então, gente, teve gente que trabalhou 12 horas e teve gente que vinha trabalhar 1 horinha, que eles pegaram serviço 5 horas da tarde. Então, o dono da vinha vai começar a pagar do último para o primeiro. E ele começa dando uma moeda de prata. Os primeiros aqui, que chegaram às 6 horas da manhã, começam a ver ele pagando uma moeda de prata. E ele fala assim, tamo bem. Se os caras que trabalhou só 1 hora ganhou uma moeda de prata, quando chegar em nós vamos ganhar maior dinheirão, porque é o que é justo na cabeça deles. Só que aí quando ele chega e paga uma moeda só, eles ficam indignados. E aí o dono da vinha fala assim, olha, eu não foi o que a gente combinou? 6 horas da manhã, eu não falei com vocês trabalham para mim o dia inteiro por uma moeda de prata? É contra a lei eu fazer o que eu quero fazer com o meu dinheiro? Será que é errado eu gastar o meu dinheiro do jeito que eu quiser? Porque eu combinei com vocês uma moeda. Se eu quero abençoar esse aqui com uma moeda, mesmo ele ter trabalhado 1 hora só, será que vocês têm tanta inveja da bênção do outro? Porque eu fui bondoso com o outro e isso te incomoda? E aí Jesus continua o que ele estava falando antes. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O que Jesus estava querendo dizer, gente? Ele está falando da salvação. Né? Nós vemos que isso pode ser interpretado de várias maneiras, mas vamos colocar primeiro Israel e a igreja. Israel foi a nação escolhida, o povo que recebeu ali a graça de ser o povo adquirido de Deus, a nação santa, um povo de reis e sacerdotes, de onde viria o Messias, um povo separado. Só que eles muitas das vezes não aceitavam a bênção que viria no fim dos tempos para os gentios. Poxa, nós somos a nação desde o princípio, o povo escolhido, a nação adquirida. E agora o Senhor vai entregar a salvação para esse povo? Que foi publicano, que foi prostituta, que foram os piores pecadores, eles também vão ter acesso? Não, a gente tinha que ser mais abençoado então. Quantas vezes a gente não pensou assim, gente, eu tô aqui lavando essa igreja, mas Deus vai me abençoar muito, né?
Porque tem irmão que não faz nada. Eu vou falar verdadeiramente que já passou isso pela minha cabeça. Não, nós estamos aqui, tem irmão que não faz nada. Deus vai nos abençoar. Hoje Deus me lembrou de algumas vezes que eu pensei isso. E é claro que a gente não fala, mas às vezes vem na nossa cabeça. Nossa, Deus deve me abençoar, porque eu estou fazendo a obra dele. E sabe o que Deus falou comigo? Minha filha, o que você vai receber é a salvação. É claro, gente, que no reino de Deus nós plantamos sementes, mas o problema é quando isso pode entrar no nosso coração com uma semente de orgulho, de achar que Deus tem que nos abençoar mais, quando nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, de achar que nós devemos ser mais abençoados, porque nós vamos em todos os cultos, porque nós fazemos o mínimo. Não, você vai receber o que foi combinado com você, filha, e continue fazendo o seu trabalho, porque é o privilégio seu de me servir, né? É nosso privilégio servir Jesus. Agora o problema é quando a gente se incomoda quando Jesus está usando o outro que acabou de chegar. Ah, aquele novo convertido também vai ser salvo? Sabe aquela pessoa que viveu uma vida cumprindo as ordenanças de Deus, muito religiosos, mas aí alguém no leito de morte, no hospital, reconhece de coração Jesus, ele vai receber a mesma moeda, que é o quê? A salvação. O que essa parábola quer nos dizer? Que a salvação não é por mérito, não é para quem trabalhou mais e quem trabalhou menos. A salvação não vem da nossa dignidade, vem da graça, vem da bondade do dono da vinha, que mesmo pegando a gente na última hora, pessoas que não fizeram o suficiente, nos alcançou através dessa graça. Amém? Então o que essa parábola quer dizer é sobre a salvação. Então quer dizer que eu não vou fazer nada, porque porque tem gente que vai fazer e vai ganhar a mesma coisa. Não, o reino de Deus, ele também, nós vamos ver sobre a reciprocidade. Jesus falou antes que aquele que deixasse qualquer coisa por ele receberia 100 vezes mais. Então essa parábola é sobre a salvação. Tá bom? Agora, as coisas que nós fazemos para Jesus, existe galardão. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então é claro que haverá recompensa. Jesus falou que haveria recompensa para quem desse um copo de água gelada para alguém, porque era de Jesus. Vai ter recompensa. Então é claro que tudo que nós fazemos nessa terra são sementes. Me perdoa, gente. Achei que tava no silencioso, mas não tá não. Deixa eu colocar aqui, vocês me perdoam, tá? Pronto. Amém? Então plante no reino de Deus, dê o seu melhor, mas não se esqueça. A salvação é de graça, é pela fé em Cristo Jesus. Jesus vai prever a sua morte e ressurreição. Ele vai começar a falar para os seus discípulos, olha, eu vou ser traído, vou ser entregue para os principais sacerdotes e os mestres da lei. Eles vão me entregar para os gentios e os gentios vão zombar, açoitar, me crucificar. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então Jesus já estava prevendo tudo muito especificamente para os seus discípulos. É tão triste porque quando aconteceu os discípulos todos abandonaram, né? Para cumprir o que fora dito pelo profeta, né? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas já estava tudo avisado, gente. Tudo avisado. Vai acontecer assim, ó. Vou ser traído, vou ser entregue para os sacerdotes, para os principais sacerdotes. Eles vão me entregar para os gentios, que são os romanos. Eles vão zombar de mim, vão me açoitar, vão me crucificar, mas eu vou ressuscitar. Era tudo que eles precisavam saber, gente. Só que mesmo assim, naquele momento, eles tiveram dúvida, eles tiveram medo, eles acharam que haviam perdido Jesus. Tomé não acreditou enquanto não tocou nas chagas. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos esse problema. Deus já nos avisou, nós temos a palavra, mas muitas das vezes na hora da dificuldade nos falta fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Então, acontece um pedido de uma mãe, né? Um pedido ousado de uma mãe, que ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu gostaria de pedir um favor para você. Claro, tô aqui à disposição, se eu puder, né? E aí ela fala, eu queria que meus filhos, Tiago e João, se assentassem do seu lado, um do lado direito, um do lado esquerdo, no teu reino. E aí os discípulos ficaram indignados com esse pedido, né? Da mulher do Zebedeu. E aí Jesus vai falar assim, não, gente, vocês não estão entendendo.
Vocês são capazes de beber o cálice que eu estou prestes a beber? Ou seja, vocês estão capazes de sofrer o que eu estou para sofrer? E eles respondem, Tiago e João, sim. E de fato, eles passaram sim por mártir. Tiago foi o primeiro mártir. João passou por inúmeras situações, mesmo não tendo sido martirizado, morto por martírio, né? Ele passou por muitas situações. O final da vida dele foi jogado na ilha de Patmos. Eles de fato beberam o cálice. Mas Jesus falou assim, mas não convém a mim falar. É o Pai quem decide por aquilo que ele já definiu, quem que vai se sentar à minha direita, à minha esquerda. Mas entendam uma coisa, Jesus vai dizer, olha só, os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e os oficiais exercem autoridade sobre os súbditos. Mas entre vocês não é assim. Entre vocês não é assim, vai ser diferente. Quem quiser ser o líder, quem quiser ser o maior, vai ter que servir a todos. Assim como ele, quando lavou o pé de todos, se humilhando no serviço mais simples, que era o escravo, o empregado mais inferior de todos, era o que lavava os pés. Era o pior escravo ali, em nível de autoridade. E Jesus se fez como servo, para que nós sigamos seu exemplo. Se você quer ser grande, você vai ser servo, você não vai ser o privilegiado, não, você vai ser o que se doa, você vai ser o que mais entrega. Quem quer ser o primeiro vai ter que ser o último, porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meu Deus, nem Jesus veio aceitando os privilégios de rei que ele teria, de Deus que ele é. Ele abriu mão da regalia, do prestígio. Ele escolheu, o pai escolheu Maria, né? Que era uma virgem, adolescente, pobre. Que ele escolheu uma moça de Nazaré, que as pessoas diziam, pode vir alguma coisa boa daquela cidade. Então Jesus veio para dizer, olha, eu abri mão de prestígio, de privilégio, de recompensas materiais, e vocês devem fazer o mesmo, porque nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, vai contar a história dos dois cegos, né, quando Jesus saía de Jericó, que tem algumas diferenças, né, dos outros evangelhos, periféricas, coisas assim, básicas, não fundamentais. Aqui fala que Jesus estava saindo de Jericó. Tem um outro evangelho que fala que ele estava chegando em Jericó, mas de fato esses cegos estavam próximos ali a Jericó quando eles começam a gritar, né? E aí nós vemos nos outros evangelhos que falam só de um cego, que é Bartimeu, mas aqui fala de dois cegos. Eles gritam ininterruptamente, escandalosamente, para o incômodo de toda a multidão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui no caso, tem misericórdia de nós. E aí os discípulos, né, todos estavam ali incomodados. Quando Jesus vai, então, e pergunta, o que vocês querem que eu faça? E ele vai responder. Eles vão responder, nós queremos enxergar, né? Oi, Rose, seja bem-vinda, minha querida. Gente, essa minha amada, essa que me salvou. Minha manicure, mas que é mais que manicure, minha podóloga, mulher de Deus. Que prazer estar com você aqui, viu, Rose? Deus te abençoe, querida. Deixa eu ver se entrou alguém que eu não cumprimentei também. A Andresa tá aqui também, a Kênia. Sejam todas bem-vindas, que Jesus abençoe vocês, viu? O que a gente aprende com esses dois cegos? Gente, eles não pararam de clamar até que Jesus os desse atenção, mesmo incomodando as pessoas. Eles diziam, nós queremos Jesus, nós queremos que Ele nos veja, nós queremos chamar a atenção dEle, mesmo que nós chamando a atenção dEle, nós incomodemos as pessoas que estão ao nosso redor. De fato, eles chamam a atenção de Jesus porque não desistiram de clamar. E aí, quando eles clamam ali, quando eles chamam a atenção de Jesus, Jesus vai dizer, o que vocês querem? E até é engraçado, né? Porque até o Cláudio Duarte vai falar assim, é tão óbvio, né? Que uma pessoa cega naquele tempo era considerada ali um mendigo. Ele não tinha hoje, como temos hoje, né? O governo dá uma aposentadoria para uma pessoa que tem alguma deficiência como essa. Não, naquela época, uma pessoa que tinha deficiência, se ela não consegue trabalhar, ela está fadada a mendigar o resto da vida. Mas, quando Jesus chega para eles, Jesus pergunta, o que vocês querem? Jesus está perguntando porque, será que eles têm fé suficiente para crer que eu sou capaz de curar um cego de nascença? Será que eles
Tem fé suficiente? Vocês querem mesmo é ser curado? Ou vocês querem que eu dê um dinheiro aqui para vocês viverem mais 10 anos? E aí eles vão falar o mais difícil: nós queremos ser curados. E uma coisa que é interessante, gente, quando a gente analisa psicologicamente, muitas pessoas, elas não querem ser curadas. Como aquele homem que Jesus chega lá, o paralítico, lá no tanque de Betesda, e aí ele fala assim: você quer ser curado? E o paralítico começa: ah, mas é muito difícil, porque não sei o quê. Tem pessoas que não querem ser curadas, porque a cura traz responsabilidades. Lembra da sogra de Pedro, que assim que foi curada, se levantou e passou a servir? Tem pessoas que gostam de estar doentes, porque enquanto elas estão doentes, elas estão lá chamando a atenção dos outros, né? Então a psicologia vai tratar muito disso. A pessoa, para ela ser curada, ela tem que querer. E na espiritualidade nós podemos dizer que elas têm que não apenas querer, elas têm que crer. Porque era impossível, gente. Era impossível aqueles homens enxergarem momentaneamente. Naquela época não tinha medicina, não tinha tratamento, não tinha nada. Era só pelo poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus. E eles creem que Jesus podia fazer. E eles vão responder: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus então tem compaixão deles, toca nos olhos deles, e no mesmo instante passaram a enxergar e o seguiram. E o seguiram, tá vendo? Eles não passaram a enxergar e agora bora ganhar dinheiro e fazer a nossa vida, não. Agora nós vamos seguir aquele que nos curou. Eu que agradeço por conhecer uma pessoa maravilhosa como você. Amado, eu também, viu? Obrigada por ter me salvado aquele dia. A Andresa que tá aqui também, minha manicure maravilhosa. Mas teve um dia, gente, que eu achei que eu ia morrer. E eu precisei de um bisturi. Graças a Deus que a Rose me ajudou. Mas essas duas, eu amo vocês de coração, viu? Vocês são bênção na minha vida. E que Deus possa trazer muitas e muitas clientes para essas mãos abençoadas que vocês têm. Muitas e muitas clientes. Obrigada por tudo que vocês são. E obrigada a todos que ficaram até o final também. Eu espero que essa palavra possa ter sido edificante para a vida de vocês, né? A gente entende que existe um tempo e um propósito para todas as coisas. Hoje nós falamos sobre tantas coisas, né? A transfiguração, o maior no reino, a maneira como Jesus ama as crianças e também sobre como a salvação é pela graça. Amém? Que Deus abençoe vocês e que Deus possa revelar ao coração de vocês aquilo que só o Espírito Santo pode nos revelar. E que nós possamos ser essas pessoas que compreendem que para ser grande a gente vai ter que se diminuir. A gente vai ter que se humilhar, a gente vai ter que abrir mão desse orgulho. Às vezes aqui com o José eu percebo isso, sabe? Que tá intrínseco no ser humano. Às vezes eu falo, pede por favor. E ele fica assim, faz pra mim. E eu falo, pede por favor, filho. Não, faz pra mim. Eu falo, filho, você tá deixando o orgulho dominar o seu coração. Quantas vezes, né? O orgulho domina o nosso coração. Mas pra gente ser grande no reino de Deus, a gente vai ter que se humilhar. Também amo você, minha querida, oro sempre pela tua vida, porque você é um canal de bênção na minha vida. Ô, Andresa, te amo demais, viu? Eu vou fazer unha com você também, viu? Não te abandonei, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mão com a Andresa e o pé com a Rose. E assim eu consigo estar com duas pessoas que eu amo. Gente, que Jesus abençoe, viu? E que nós possamos ser humildes como uma criança. Pessoas puras de coração, né? E humildes e mansas e dispostas a ser dependentes de Deus como uma criança é de uma mãe em todo o tempo. Eu que agradeço, Sossô, por estarem aqui comigo. Obrigada, Ivonete, querida. Jesus te abençoe também. Deixa eu ver quem ficou até o final. Cacá, agora eu tô vendo, gente. Não sei o que aconteceu com o Instagram. Cacá, obrigada pela sua companhia. Andresa, querida, Jesus te abençoe. Você e as crianças, viu? Depois dá uma passadinha lá na igreja, tá? Pra pegar a sacolinha surpresa delas. A Kênia também, que tá sempre aqui conosco, né, Kênia? Jesus te abençoe. Sossô, beijo no seu coração, minha querida. Ivonete também, minha companheira de sempre. Obrigada por tudo. Vanilda, obrigada, minha sogra querida, sempre por aqui também. Jesus te abençoe e continue te abençoando cada dia mais. Roselaine, Deus te abençoe também, querida. Como é bom estar com você aqui conosco, né? Você e sua irmã são mulheres de Deus, que Deus nos acrescentou. Irmão Marquinhos, o único homem, mas que vai começar a partir de você, irmão Marquinhos, o abibliamento nesses homens também. Que Deus te abençoe, você e sua casa, grandemente. E a Chiquinha também, que está sempre por aqui nos abençoando com a sua presença. Obrigada, que Deus abençoe. Ah, quarta-feira você vai, então tá bom. Não deixa eu esquecer não, viu, Andresa? E vai ser bênção. Gente, quarta-feira lá
aqui no Ministério Fogo e Luz, né, na congregação, vamos ter um culto especial sobre cura das emoções. Eu tô precisando muito desse culto, então não vou perder, não perca também. Amém? A cura das emoções, pastora Flávia vai estar presente e vai ser muito usada por Deus, pelo Espírito Santo, como um instrumento para nos ensinar. Amém? Beijo, chega de falação, né? Hoje eu tô muito falante. Com Deus.